Esse corte é um oferecimento de BetSul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura. Apostar é só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. Inclusive, Ravel citou aí que a Copa do Brasil esse ano é mais importante ainda para as contas do Bahia devido à eliminação da Libertadores. E foi divulgado o balanço do ano de 2025 pelo Bahia, Ravel. Não sei se chegou a ver. Sim. A gente teve uma redução, apesar de ter crescido a despesa, teve uma redução da despesa total, Do né? passivo, né? Do passivo, isso. Que seria o Bahia, como aumentou a receita, apesar de ter aumentado os custos, aumentou a receita também, então diminuiu essa diferença, né, Ravel? Se você puder fazer um comentário breve sobre isso. Claro. O Bahia fechou o ano passado com faturamento total superando a marca de R$500 milhão, recorde absoluto na história do Nordeste. Então, assim, é um time que cada vez mais está se mostrando um player forte financeiramente, falando sobre o ponto de vista financeiro esportivo no Brasil, né? Uma equipe que cada vez mais vai se incorporar a esse top 10. Né? A gente fala muito no futebol brasileiro em G12, né? Que são aqueles 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Porto Alegre, 2 de Minas Gerais. Eu acho que, sob o ponto de vista financeiro, isso está cada vez mais se tornando um mito, porque o Bahia vai estar sempre por ali. Né? O Bahia vai ser sempre esse time que, sob o ponto de vista de receita, vai se incorporar a esse seleto grupo de times que conseguem faturar bem, né? E acho que isso já foi o primeiro sinal quando o Bahia rompe essa marca de 500 milhões. Ainda tem um passivo para pagar, um passivo que diminuiu de 246 milhões para 154 milhões. O patrimônio do Bahia também cresceu bastante, até em razão do encerramento das operações ali que envolviam Cidade Tricolor, Fazendão, né? Então, acho que em relação a tudo isso, há um crescimento muito grande do Bahia sob o ponto de vista financeiro. Ainda há injeção de receita do Grupo City diretamente, ou seja, o Bahia, enquanto instituição, unilateralmente falando, ela ainda precisa criar mais receita sob o ponto de vista orgânico, né? Ainda recebe muito aporte do grupo que faz parte desse MCO aí do Bahia, mas mas tem uma equipe também, tem um clube que já está começando a dar os primeiros sinais de conseguir fazer a roda girar com suas próprias forças. E um principal exemplo dentro dessa linha de faturamento é a venda de jogadores, onde o Bahia conseguiu vender muito bem, com o desempenho dos atletas vestindo a camisa do Bahia, e o segundo foi a receita de bilheteria, que passaram aí de 110 milhões de reais, que é uma linha muito importante para a gente destacar. Tá aí o detalhamento de alguma das que você citou na tela, um resumo do GE aí, quem quiser dar uma olhada lá. Tem um fio do Twitter de Renatinho Guedeville também, que é excepcional, ele detalha muito bem. Fera. Mas basicamente é isso, os números que o Ravel citou agora há pouco, o prejuízo diminuiu apesar da despesa crescer, né? Então foi uma redução de 37% no prejuízo e algumas receitas aumentaram bastante, o que ajudou demais nesses números, né, Ravel? Exatamente. O principal ponto é esse, né? A gente saber que essas receitas que a gente está vendo aí na tela agora, para quem está consumindo no conteúdo audiovisual, a maior parte delas aí, elas estão diretamente relacionadas à capacidade do Bahia de produzir o seu próprio dinheiro. Ou seja, você não tem um aporte de dinheiro externo. Então, quando você fala de sócio e bilheteria, é você, torcedor, que é sócio, faz aquele check-in, você está colocando dinheiro no clube. Quando você faz aí outro tipo de receita de match day, aquele copinho que você compra ali, aquilo ali está ajudando o clube a crescer as suas próprias linhas de faturamento, independente dos aportes externos, como, por exemplo, a questão das transmissões, os direitos de negociações de atletas e o próprio dinheiro que o City coloca como investimento inicial para fazer a roda girar. Então, o torcedor é igualmente importante para fazer o clube crescer. Reforço o pedido aí, quem for Bahia, se possível, seja sócio, consuma os produtos do clube, porque, de alguma maneira, você também influencia para que o Bahia alcance resultados diferentes. Perfeito. O grupo parece que, a administração do Bahia, na verdade, parece que tenta cada vez mais diversificar essas receitas, né? Inclusive, agora fundou o Bar do Bahia, num prédio ali na Paulo VI, que já tem a loja, agora também tem um bar, e eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas quem foi falou que, inclusive no domingo, chegou 3 da tarde, já não tinha onde sentar, lotação máxima, e sempre buscando diversificar essas receitas, né, tentar, porque também a gente esbarra em muita coisa, por estar no Nordeste, né, a gente esbarra, por exemplo, em receita de bilheteria, apesar do Bahia ser historicamente uma das maiores médias do brasileiro, acho que a terceira maior média historicamente, e nesse ano também é a terceira, se eu não me engano. A gente esbarra porque o poder de compra aqui é menor do que São Paulo, Rio, apesar de, inclusive, o poder financeiro já está lá e se concentra mais, né? O Rio só corre por mar, né? O Grupo City tem que fazer essas manobras para tentar arcar com um projeto que é o que a torcida quer, que é o que ele se propõe a fazer aqui, né? Exatamente. Você tem que criar experiências que façam com que o torcedor ele esteja disposto a colocar no clube o dinheiro que ele colocaria em outro lugar. Porque eu acho que, em relação a isso tudo, Lalas, como você falou, eu concordo, algumas receitas elas estão chegando num teto. Por exemplo, a Fonte Nova, o Bahia em grandes jogos aí, onde a ocupação está quase que 100%, vai faturar 1.800.000, 1.900.000
mil reais. É o que dá para faturar. Maracanã fechou Flamengo e Bahia com quase 5 milhões de faturamento. 4 milhões e 700 mil reais, se eu não estou enganado, foi o faturamento do jogo entre Flamengo e Bahia. O Bahia não vai conseguir chegar nisso porque a renda per capita do torcedor em Salvador não permite que o Bahia pratique um preço proibitivo. Mas esse bar do Bahia é um bar que o torcedor ele vai agora querer assistir com sentimento de pertencimento e não vai, com todo respeito a outros lugares, mas ele não vai para o Imbuí tomar uma cerveja como ele faria anteriormente, né? Exatamente. Ou o cara que ia cortar o cabelo tem a expectativa de que o Bahia também consiga fazer uma parte ali de barbearia, pelo menos foi o que tinha se falado inicialmente, não sei se vai para frente, mas se o cara vai cortar o cabelo, corta o cabelo aí nesse lugar onde o Bahia possa oferecer essa experiência e serviço, porque naturalmente existe um pensamento do torcedor ele querer consumir tudo que tiver relacionado ao seu clube. Sim, Né? com Eu, por certeza. exemplo, o Bahia tem um programa, imagino que o Vitória também tem, os parceiros de aço. Uhum. Tudo que é possibilidade de parceiro de aço eu consumo, porque, primeiro, que o Bahia está me oportunizando isso, e segundo, porque eu quero impulsionar a marca de quem está ajudando a impulsionar meu clube a chegar nos resultados que eu preciso. Sim. Com oferecimento de Betsul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira às 20 horas estamos ao vivo aqui no YouTube e você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @Insta do Zona.